Pecado e culpa. Mensagem de William Gurnall. Primeira mensagem da série Um Cristão em Armadura Completa. Provérbios 13, versículo 15. O caminho dos transgressores é duro. O terror do pecado. Uma alma em estado de pecado pode possuir muito, mas não desfruta de nada. Um pensamento sobre seu estado de inimizade para com Deus derramaria amargura em cada xícara. Tudo que ele tem cheira fogo do inferno, e um homem em um rico banquete desfrutaria disso, mas pouco se sentisse o cheiro do fogo pronto para queimar sua casa e a si mesmo. O amor ao pecado. O pecado é tão verdadeiramente filho da alma quanto os filhos são de nossos corpos, e encontra tanto favor aos nossos olhos. Os prazeres do pecado. Os prazeres do pecado devem ser curtos, porque a vida não pode ser longa, e ambos terminam juntos. De fato, muitas vezes o prazer do pecado morre antes que o homem morra. Os pecadores vivem para enterrar sua alegria neste mundo. O verme se reproduz em sua consciência antes de se reproduzir em sua carne pela morte. Mas tenha certeza de que o prazer do pecado nunca sobrevive a este mundo. A palavra saiu da boca de Deus. Todo pecador deitará em tristeza e acordará em tristeza. O coração carnal é todo para o presente. Seu focinho está na gamela, e enquanto seu gole durar, ele pensa que nunca acabará. Quem invejaria o condenado por seu banquete quando ele está em seu caminho para a forca? Onde a culpa é contraída na obtenção de um prazer, pode haver pouca doçura saboreada quando ela chega para ser usada. Há uma grande diferença entre a alegria do jardineiro ao receber seu milho na colheita e a alegria do ladrão que roubou alguns feixes do campo de outro e está se divertindo com seu botim. Nenhum pecado anda sozinho. É impossível abraçar ou permitir um pecado e ser livre de outros. Permita um pecado e Deus o entregará a outros. Quando Judas começou a bancar o ladrão, questiono se ele pretendia se tornar um traidor. Não, sua traição foi uma punição por seu roubo. Pecados secretos. Deus conhece o seu pecado mais secreto. Salmo 90, verso 8. Tu puseste as nossas iniquidades diante de ti, os nossos pecados secretos à luz do teu rosto. Assim como ele vê quando você fecha seu quarto para orar e recompensará com sinceridade, assim quando você faz isso para pecar em segredo, ele recompensará sua hipocrisia. A palavra fala de um informante que você tem em seu próprio seio, a consciência que vai junto com você e é testemunha de todas as suas tramas bem elaboradas, e o que ela vê, ela escreve, pois é um tribunal de registro. Você não pode pecar tão rápido, mas ela pode escrever depois de você. E a caneta com a qual a consciência escreve nossos pecados tem uma ponta afiada. Ela corta a fundo no próprio coração e alma do pecador. Consulte a palavra e você descobrirá que Deus geralmente os envergonha neste mundo, aqueles que prometeram a si mesmos o máximo de segredo em seus pecados. Então Geazi desempenhou seu papel com astúcia suficiente, o que o tornou tão ousado a comparecer diante de seu mestre e mentir descaradamente na cara dele, sem sonhar nem um pouco que estava ciente de seu pecado. No entanto, este homem é descoberto, e pelas vestes que ele obteve de Naamã por uma mentira, ele teve outra dada pelo Senhor, que ele deveria usar como punição por seu pecado, pois ele estava vestido com uma lepra. Esta vestimenta durou mais do que os 2 conjuntos de roupas que ele tinha do sírio, pois durou toda a sua vida. Nem foi então usada,
mas para ser vestida por seus filhos depois dele. Segundo Reis 5:24. Sim, seja ele um santo, ainda assim, se ele vai se salvar da vergonha de um pecado, por qualquer trama secreta de maldade, ele toma o caminho direto para trazer sobre si aquilo que ele planeja manter afastado. O sangue de Urias foi derramado apenas como um expediente pecaminoso para salvar o crédito de Davi. Ah, pobre homem, tudo sai para sua maior vergonha. Davi saberá que Deus será tão terno com sua própria honra quanto é com seu crédito, porque o fizeste secretamente, mas eu farei esta coisa perante todo Israel e perante o sol. Segundo Samuel 12:12. Pecados do peito. Satanás trabalha para provocar o cristão aos pecados do coração, para agitar e fomentar esses movimentos internos de pecados no peito do cristão. Ele sabe que seu crédito não é tão grande agora com a alma como quando ele era seu escravo. Ele não deve pensar em comandar o servo de outro como se fosse seu. Não. Tudo que ele pode fazer é observar a estação mais adequada quando o cristão menos suspeita, e então apresentar algum movimento pecaminoso elegantemente vestido aos olhos da alma, para que o cristão possa, antes que ele perceba, agarrar esse pirralho e lidar com ele em seus pensamentos, até que finalmente ele o torne seu ao abraçá-lo. E talvez esse garoto, enviado pela janela, possa abrir a porta para deixar entrar um ladrão maior. Pode haver mais maldade em um pecado do coração do que da mão. Quanto mais do coração e do espírito é deixado para fora, mais malignidade é deixada para dentro de qualquer ato pecaminoso. Retroceder no coração é mais do que retroceder. É o conforto de uma pobre alma quando tentada e perturbada por suas recaídas, que embora seu pé deslize para trás, ainda assim seu coração não se volta para trás, mas enfrenta o céu e Cristo ao mesmo tempo. Então, errar no coração é pior do que ter um erro na cabeça. Portanto, Deus agrava o pecado de Israel com isto. Hebreus 13:10. Eles sempre erram em seu coração. Seus corações os levam ao erro. Eles gostavam da idolatria e assim logo foram levados a acreditar no que mais lhes agradava. Pedro coloca a ênfase do pecado de Simão o mago no pensamento perverso que suas palavras traíram estando em seu coração. Atos 8:22. Ore para que Deus perdoe o pensamento do seu coração. Não diga que você ama Cristo, contanto que você possa colocar esses pecados em seu peito que arrancaram o coração dele de seu peito. Seria estranho se uma criança não guardasse e não tivesse prazer em usar nenhuma outra faca além daquela com a qual a sua mãe foi esfaqueada até a morte. Pecados deliberados. Tome cuidado com o pecado deliberado. Como uma pedra tirada em um riacho claro, ele perturbará tanto sua alma e a enlameará, que você que até agora podia ver seu interesse em Cristo, agora estará perdido e não saberá o que pensar de si mesmo. Como um fogo no topo da casa, não será fácil apagá-lo. Se você foi tão infeliz a ponto de cair em tal lamaçal, tome cuidado para não se deitar nele por impenitência. As ovelhas podem cair em uma vala, mas são os porcos que chafurdam nela. Pecados presunçosos. Pecados presunçosos são os ladrões que arrombam e roubam o conforto do santo. Quando o cristão chega a olhar para sua alma depois de um ato tão ousado e pensa em se entreter como antigamente com os confortos de seu estado perdoado, interesse em Cristo e esperanças do céu por meio dele, infelizmente, ele encontra uma triste mudança. Nenhuma promessa que lhe dará suas consolações. A porta está trancada, Cristo retirado
e as chaves levadas embora com ele. Você caiu nas mãos de algum desses pecados presunçosos que roubaram sua paz de você? Rapidamente, envie seus gemidos e clamores atrás deles. Renove seu arrependimento e eleve-os ao céu com um espírito de oração. Este não é o momento de adiar. Quanto mais você deixar esses pecados irem sem arrependimento, mais difícil será recuperar sua paz e alegria perdidas das mãos deles. Assim como os pecados presunçosos são os ladrões que com mão alta roubam o cristão de seu conforto, assim a preguiça e a negligência são como a ferrugem que com o tempo irá corroer seu conforto e corroer seu coração e sua força. Um espinho no pé tornará qualquer caminho desconfortável para o viajante, e a culpa na consciência tornará qualquer condição desconfortável para o cristão, mas, acima de tudo, uma que sofre. Oh, é triste ir com consciências doloridas para uma condição de sofrimento, abandonando o pecado. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. Os pecados de alguns homens os abandonam. O espírito imundo sai, mas não é expulso. As ocasiões para pecar cessam, ou a capacidade física de executar os comandos do pecado está faltando. Abandonar o pecado é deixá-lo sem qualquer pensamento reservado de retornar a ele novamente. Seria estranho encontrar um bêbado tão constante no exercício desse pecado, mas às vezes você pode encontrá-lo sóbrio, e ainda assim ele é um bêbado, assim como se estivesse bêbado. Um homem abandona seu pecado quando joga para longe de si e tranca a porta sobre ele com o propósito de nunca mais se abrir para ele. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Oséias 14:8. Abandone tudo ou nada, exceto por uma luxúria, e você perderá sua alma. O que você ganhará, pobre pecador, se for para o inferno, embora vá para lá por sua ignorância, descrença ou orgulho espiritual, mas escapar da praga da profanação aberta? Isso é tão ridículo quanto foi com ele, que prestes a ser enforcado, desejou que não pudesse de forma alguma passar por tal rua até a forca por medo da praga que estava lá. Alma, pegue sua luxúria, sua única luxúria, que é como a criança do seu amor mais querido, seu Isaque, o pecado que causou mais alegria e riso, do qual você prometeu a si mesmo o maior retorno de seu prazer ou lucro, e sacrifique-o. Passe a faca sacrificial da mortificação através do coração dela, e tudo isso agora, antes de você receber mais um abraço dela. Amém.